Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, eu tenho uma palavra da parte de Deus, aonde eu tenho absoluta certeza que você que me ouve, independente do seu grau religioso, independente da sua ocupação religiosa, você vai se identificar com essa mensagem certamente. Por que digo isso? Porque as pessoas que me ouvem do outro lado, sem sombra de dúvida, cada um, pessoa por pessoa que estão me ouvindo, certamente deve já ter sofrido ou pode estar sofrendo por alguma coisa. E eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus que não vale a pena sofrer por nada senão por Cristo Jesus. E ao fim da mensagem você vai se perguntar se realmente vale a pena sofrer pelo que muitos estão sofrendo, pessoas que me ouvem do outro lado. Você vai ver que não vale a pena. Por isso disse que você vai se identificar com esta mensagem. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 14. Mas só o título diz assim: o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. O título é a base da mensagem. Mas isso aqui, ou título, que o qual eu chamo de base, seria o suficiente. Seria o bastante. Por exemplo, sofrer por Cristo, privilégio glorioso. Qual é o privilégio que alguém tem em sofrer, por exemplo, por outra pessoa? Talvez você que está me ouvindo agora, você está sofrendo por pessoas que não sofrem por você. Você está lutando por pessoas que não lutaria por você. Talvez você que está me ouvindo do outro lado, você está sofrendo por determinadas coisas que não vale a pena. Sofrendo por causa de uma amizade, o marido por causa da esposa, a esposa por causa do marido. Será que vale a pena sofrer pela carne? Será que vale a pena sofrer pelo pecado? Sofrer por uma amizade? Tem pessoas que sofrem por causa do vício. Será que vale a pena sofrer por causa do vício do álcool, vício das drogas? Será que vale a pena sofrer por causa da vaidade? Ou qual é o privilégio que alguém tem em sofrer por essas coisas? Sofrer por Cristo, privilégio glorioso. Ou seja, quando a gente sofre por amor a Cristo, a gente vai ter o privilégio de receber galardão lá na frente. Quando alguém sofre por Cristo, vai ter o privilégio de lá na frente ser salvo. Mas quando alguém sofre por qualquer outra coisa que seja, qual é o privilégio que alguém vai ter em sofrer por qualquer outra coisa? Tem gente que sofre, como falei, por causa de amizade. Outro sofre por conta de uma paquera, por exemplo. Outro sofre por causa de uma fofoca. Outro por isso, outro por aquilo. Qual é o privilégio que alguém tem em sofrer por qualquer coisa, por causa de traição? Traição é quebra de aliança, é só separar, cada um seguir a sua vida. Separar, pastor? Pastor, mas a Bíblia diz que quem está casado não pode separar. É verdade, mas também não pode quebrar aliança. Se quebrou aliança, não tem mais confiança. Se quebrou aliança, não tem caráter. Se quebrou aliança, significa que aquela aliança foi violada. Não há mais como ter aquele relacionamento, aquela confiança de antes. Qual é o sofrimento qual é o privilégio que alguém tem em sofrer por essas coisas? Agora, quem sofre por amor a Cristo é privilégio glorioso, porque depois vai ser recompensado, vai receber galardão e vai ser salvo em Cristo Jesus, quem sofre por amor a Cristo. Todo o título ainda, mas entrando na mensagem, versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. Veja que alguém que sofre por amor a Cristo vai viver, infelizmente, de confronto, de embate, vai ser confrontado. Por quê? Quem sofre por amor a Cristo, as pessoas muitas vezes vai sugerir algo, o adversário usando, para tentar tirar aquele alguém da igreja, ou para tentar arrastar para outros caminhos, ou para outro lugar que vai parecer Deus está ali, que na verdade não está. E aí agora a pessoa, para não deixar Cristo, vai ter que confrontá-lo. Vai haver esse confronto, esse embate.
Infelizmente vai haver esse confronto por você que está firme com Deus no reto caminho, não concordar com outras pessoas, com o que elas acham ou com o que elas pensam. E aí é onde a gente vai ser necessário ou forçado entristecer as pessoas por amor a Cristo Jesus. Como diz aqui, se pelo nome de Cristo sois injuriado. Porque um exemplo, digamos que você vai ir para a igreja, você é firme na igreja que você congrega, aí no dia de culto, no horário do culto, ou diante da responsabilidade que você tem na presença de Deus, o diabo vai usar alguém para tentar te atrair, para tentar te levar para outro caminho, para tentar de alguma forma te induzir até para outro lugar. E aí agora você vai ser obrigado a confrontar porque você não concorda com aquela outra pessoa. Isso muitas vezes da família, ou às vezes nem da família é. Aí é onde você vai ser, onde as pessoas vão chamar do crente besta. As pessoas vão chamá-lo de crente frescurento. Alguém vai dizer assim, não, mas Deus está em todo lugar. Quem falou? Romanos 16, 17 e 18. A Bíblia manda se afastar de onde tem coisas erradas. A Bíblia manda se afastar porque não estamos servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, os causadores de escândalo, de divisão e discórdia. Deus não está em todo lugar, como disse. Quem falou isso? Mas voltando para o texto, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque quando a gente resolve sofrer por amor a Cristo, a gente vai ter que discordar das pessoas. Quando a gente sofre por amor a Cristo, a gente não vai concordar com os outros. Quando a gente sofre por amor a Cristo, a gente não vai aceitar coisa errada. Quando a gente sofre por amor a Cristo, a gente não vai aceitar estar de um lado para o outro, no lugar de outro. Quando a gente sofre por amor a Cristo, de fato, a gente vai discordar das pessoas o tempo todo. É onde vamos ser injuriados por causa do nome de Jesus Cristo. Vamos ser vistos como crente besta por causa do nome de Jesus Cristo. Vamos ser vistos como crente frescurento, religioso, por causa do nome de Jesus. Quando sofremos por amor a Cristo, a gente vai sofrer afronta, a gente vai ser confrontado muitas vezes pela própria família, pelos da própria casa, por conta da gente viver esse amor em Cristo Jesus. Vamos ser confrontados. Então ser crente não é fácil como parece, não é tão simples como dizem, porque ser crente é pagar o preço, sofrer por amor a Cristo. Tem pessoas que estão sofrendo por outras coisas. Qual o privilégio que alguém vai ter? Veja, no final do versículo 14 deixou bem claro: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quem sofre por amor a Cristo, sobre o mesmo repousa o Espírito de Cristo Jesus. Mas quem está sofrendo segundo o mundo, mesmo sendo conhecedor da Escritura, é o Espírito do mundo também que está repousando sobre aquele alguém. Porque aquele alguém não está sofrendo por Cristo, mas está sofrendo segundo o mundo, pelas coisas as quais o mundo está atraindo, está seduzindo e está conseguindo puxá-lo. Sobre aquele alguém está repousando o Espírito do mundo, inclusive aqueles que não aceitam a palavra. Sobre esses repousa o Espírito do mundo, porque está sofrendo segundo o mundo. Mas quem sofre por amor a Cristo, sobre esse a Bíblia diz: repousa o Espírito da glória de Deus. Olhe para mim, por quem você está sofrendo? Será que vale a pena sofrer por certas coisas? Até muitas vezes sair da presença de Deus, deixar o cargo muitas vezes que tem da igreja, deixar Jesus para trás. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas muito distante de Jesus, porque não está sofrendo por amor a Cristo, está sofrendo segundo o mundo. Sofrer por amor a Cristo é pagar o preço da renúncia. Sofrer por amor a Cristo é a pessoa passar pelo temporal deserto dando glória a Deus. Não se render ao mundo, não se render ao adversário. Sofrer por amor a Cristo é abandonar as velhas práticas. Sofrer por amor a Cristo é ser submisso à palavra e deixar de lado outras coisas, recusar certas coisas. Sofrer por amor a Cristo é você confrontá-lo, você viver esse embate, esse confronto, por você estar renunciando e não concordar com as coisas erradas. Serás injuriado porque está sofrendo por amor a Cristo. Vou me usar como exemplo. Sou perseguido. O tempo todo pessoas tentam contra a minha vida. O tempo todo pessoas tentam me parar por causa da palavra que prego. Sofrer por amor a Cristo, tem que saber em quem está crendo. Sofrer por amor a Cristo, tem que realmente confiá-lo. Sofrer por amor a Cristo, tem que estar disposto a pagar o preço, viver de renúncia. Sofrer por amor a Cristo
é de fato ser confrontado pelas pessoas. É você ter que estar pronto para enfrentá-lo, quem quer que seja, por amor a Cristo Jesus. Você está pronto para isso? Versículo de número 15 diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. O assassino é que odeia o irmão. 1 João diz isso, que odeia o irmão é assassino. O crente não pode sofrer por causa do ódio. Ou ladrão, que é o ladrão, João 10:10 também. Todos quantos vieram antes de mim é ladrão e salteador, ou seja, o que anda de forma antibíblica. Esse é o ladrão que a Bíblia se refere. O crente não pode sofrer por causa do ódio, e o crente também não deve sofrer por viver de forma antibíblica. Mas para isso tem que sofrer segundo Cristo, por amor a Cristo, e não sofrer segundo o mundo. Ou o malfeitor, que é discordar das escrituras, anda errado. Ou como quem se intromete em negócio de outro. A pessoa que fica colocando a colher onde não é chamado, dando um palpite na vida dos outros. A pessoa fofoqueira, que fica se metendo onde não é chamado. O crente não deve sofrer por causa disso, deve orientar, deve ensinar as pessoas e não se envolver na vida delas. Não ficar se intrometendo onde não é chamado, deve repreendê-lo, exortá-lo, disciplinar, mas não se envolver com a vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se vergonha disso, antes glorifica a Deus com esse nome. O crente deve sofrer como cristão, que é sofrer por amor a Cristo. Não é sofrer pelas coisas do mundo segundo o mundo, mas sofrer por amor a Cristo. Como falei no início, qual é a recompensa que alguém tem em sofrer pelas coisas do mundo? Qual é a recompensa que alguém tem em sofrer por determinadas amizades? Pela vaidade, por exemplo, pela ignorância. Qual é a recompensa que vai ter? Perder a salvação, como vou te mostrar aqui no final. Quem sofre por amor a Cristo tem privilégio depois, privilégio glorioso. Será recompensado, receberá galardão e será salvo em Cristo. Quem sofre por amor a Cristo terá privilégio depois. Mas quem sofre por qualquer outra coisa, qual é o privilégio que depois vai ter? Você que está sofrendo por determinadas coisas, você que está me ouvindo agora, quem está sofrendo por amizade, pelo vício, pelo casamento, quem está sofrendo pela vaidade, pela ignorância, quem está sofrendo pela rebeldia, pelo pecado, por discordar das escrituras, quem está sofrendo por não ser um dizimista, que está debaixo de maldição, qual é a recompensa que vai ter? As pessoas que estão sofrendo por discordar da palavra são pessoas que estão vivendo segundo o mundo, ou sofrendo segundo o mundo, vai pagar o preço, não terá privilégio e não vai ter recompensa, porque está sofrendo segundo o mundo e não por Cristo. Então será que vale a pena mesmo sofrer segundo o mundo? Qual é a recompensa que alguém tem em sofrer segundo o mundo? Qual é o galardão que alguém tem em sofrer segundo o mundo? Qual é o privilégio que alguém tem em sofrer segundo o mundo? Ou que alguém ganha em sofrer segundo o mundo? Um pastor que bebe, por exemplo, que tem um monte de pastor pingaiada, pau d'água, cachaceiro, e diz assim, não é permitido, não, é cachaceiro, é isso que é. Quem falou que pode beber? Está sofrendo por causa da bebida, porque não quer renunciar. Ou é a renúncia tem um preço, sofrer por amor a Cristo. Deixar a vaidade, deixar a mentira, deixar o roubo. Sofrer por amor a Cristo, privilégio glorioso. Mas qual é o privilégio que alguém tem em sofrer segundo o mundo? Será que vale a pena sofrer por essas coisas mesmo? Queria que você visse o final da mensagem especial. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Ora, se não obedece, é porque não quer, significa que conhece. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Ou daqueles que não estão sofrendo por amor a Cristo, mas estão na igreja e sofrendo segundo o mundo? Qual é a recompensa que eles vão ter por não obedecer a palavra? Eu vou te mostrar no fim qual é a recompensa. 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que é o justo que está sofrendo segundo Cristo, ou que está sofrendo por amor a Cristo, esse vai ter privilégio. Onde vai comparecer o ímpio? Aquele que não obedece, sim, o pecador. O ímpio é aquele que não obedece, o pecador é aquele que está no mundo lá fora. Onde é que eles vão parar? 19 para finalizar. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, ou seja, os que estão sofrendo por amor a Cristo, esses vai ter o privilégio, no versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda a sua alma ao fiel Criador. Ou seja, os que estão sofrendo por amor a Cristo vai receber galardão, terão privilégio, terão recompensa. Qual é o privilégio ou recompensa do que está sofrendo
por amor a Cristo, salvação, como diz aqui no final. Encomende sua alma ao fiel Criador. Os que estão sofrendo por amor a Cristo, a alma a Cristo está sendo entregue, encomendada a Ele, na prática do bem. Mas aqueles que estão na presença de Deus conhecem, mas não quer obedecer o Evangelho, na ignorância do coração, na vaidade, não quer ser submisso, a alma não está encomendada a Cristo, a alma está encomendada ao adversário. Será que vale a pena sofrer por outras coisas mesmo? Sofrer pela vaidade? Porque quem anda na vaidade está sofrendo por causa dela. Quem anda na ignorância está sofrendo pela ignorância. Quem anda na desobediência está sofrendo pela desobediência. Quem anda na mentira está sofrendo por causa da mentira. Quem rouba está sofrendo por causa do roubo. Quem anda no adultério está sofrendo por causa do adultério. Quem anda no pecado está sofrendo por causa do pecado. Quem bebe está sofrendo por causa da bebida. Quem trai está sofrendo por causa da traição. Quem não obedece está sofrendo por causa da desobediência. Ou seja, essas pessoas, a alma está sendo encomendada ao adversário. Mas aquele que anda na obediência, conforme o versículo 19, ou que sofre por amor a Cristo, a alma a Cristo está encomendada. Mas aquele que está sofrendo, mesmo sendo conhecedor da Escritura, sofrendo segundo o mundo, não pode ter o privilégio. Não, a alma não pode estar sendo encomendada a Cristo, está sendo encomendada ao mundo. Eu pergunto para aqueles que estão me ouvindo: será que vale a pena sofrer por outras coisas? Por paquera, por exemplo? Sofrer pela carne, pelas coisas do mundo? A alma ao mundo é encomendada. Quem sofre por amor a Cristo a alma é encomendada. Quem sofre por amor ao mundo, ao adversário, a alma é encomendada também. Será que vale a pena sofrer por outras coisas? Sofrer por amor a Cristo, privilégio glorioso. Tem privilégio quem sofre por amor a Cristo. Mas qual privilégio alguém tem em sofrer segundo o mundo, ou pelas coisas do mundo, por não querer renunciar, por não querer pagar o preço? Será que vale a pena sofrer por outras coisas? Que você possa pensar nisso. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.